Estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h31, estamos ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, falando da temporada de verão, concentrando aqui em Florianópolis algumas questões, mas falando de uma maneira geral do todo, né? E se você nos assiste em outra cidade e quer dar sua contribuição, como foi por aí, se tem informações, fica à vontade para dar o seu ponto de vista também pelo nosso WhatsApp, o telefone é o 4891884044. Pesquisa da FEComércio da Abrazel aqui já abrange o estado de uma maneira bastante ampla, mas o programa é muito democrático e aberto também nesse sentido. Falando nisso, vamos às participações pelo WhatsApp. Estão chegando aqui manifestações, por exemplo, o Ricardo Pereira, ele diz o seguinte, ele é daqui de Florianópolis. Pontualmente, o sistema de hotéis e restaurantes tem que cobrar o preço mais justo, assim o turista vai consumir mais. Ponto 2, segurança é feita por todos. O sindicato hoteleiro e hotéis deveriam criar um folheto para orientar o hóspede, não esperarem apenas pelo governo. 3, parar de explorar os funcionários. 4, os maiores poluidores, aqueles que despejam esgoto in natura, poluindo rios e lençóis freáticos, são estabelecimentos comerciais das praias. Para finalizar, ele espera que a proposta de cobrança da taxa de preservação ambiental aqui de Florianópolis seja aprovada. Nós fizemos um programa essa semana sobre a TPA e nós já falamos, né, que é um projeto de lei que o vereador apresentou com o objetivo de promover a discussão, mas ele não pode ser aprovado porque ele é inconstitucional, tem vício de origem, mas fica a sugestão, segundo o próprio vereador, para que a prefeitura sugira algo semelhante. O que os senhores têm a dizer sobre a opinião do Ricardo, pontuando críticas aqui de modo especial à nossa estrutura em praias, enfim? Bom, começa você ou começa eu? Não, pode começar. Bom, uma realidade é que realmente a pessoa sair para jantar fora, almoçar, enfim, tá pesado. Uhum. Né? Um dos pontos que eu ouço bastante está caro sair de casa para almoçar ou jantar. Sim. E não só para isso, está caro para fazer quase tudo. O Brasil está caro. Você vai no mercado, você percebe os altos valores, né? Tudo não para de subir e para os restaurantes não é diferente. E isso está acontecendo, não é porque os restaurantes estão trabalhando com uma margem boa, está folgado, não. Historicamente, inclusive hoje eu tive a oportunidade de estar com a Nésia de manhã para ver outros assuntos, e a gente entrou nessa questão. Historicamente, o setor de bares e restaurantes, não só em Florianópolis, Santa Catarina, mas no Brasil todo, nunca trabalhou com margem tão reduzida quanto está trabalhando hoje. Sim. Os custos aumentaram muito. A questão da mão de obra, por mais que a posição do Anésio é que a gente tem um valor baixo, mas a gente, de fato, comparado com o restante do país, Santa Catarina tem o piso mais alto do Brasil. Né? O piso mais alto, ou se não for mais alto, está entre os mais altos do Brasil, está sendo Santa Catarina. Florianópolis, acho que perde um pouco para Camboriú, mas Santa Catarina como um todo tem o piso mais alto. Então hoje a gente está falando que está em 1048, tá 1042 o piso da categoria, e isso é o piso, é quando a pessoa começa. Sim. Então é fácil você ir no restaurante, por exemplo, e encontrar um garçom que esteja recebendo 3.500, 4.500 por mês. Isso não é incomum de ver. A rotatividade, ela acaba acontecendo justamente porque existe uma sazonalidade. Por mais que a gente tenha combatido uma parte e ela não é tão grande quanto era no passado, mas ela existe. O nosso maior problema é que a gente enxerga a rotatividade como algo ruim. Porque a nossa legislação é muito travada para esse tipo de atividade que a gente tem. Né? Deveria existir uma legislação, e que a gente vem batalhando há bastante tempo no Congresso, enfim, que isso é uma questão federal, que você possa ter o trabalho intermitente. Então, tanto na hotelaria quanto no restaurante, seria muito importante que você pudesse ter o funcionário de forma legal, recolhendo todos os direitos dele por hora, e que você possa ter aquela pessoa disponível, por exemplo, um estudante, que ele também tem a questão toda dele de provas, horários, semanas que ele tem que estudar um pouco mais, enfim, mas essa pessoa poderia estar trabalhando no estabelecimento nos momentos onde você teria uma maior demanda. Sim. Isso acontece muito nos Estados Unidos e em outros países, e existe uma rotatividade enorme, mas ela é trabalhada de forma diferente. Com relação ao ganho, falando que o custo vem se elevando bastante, em 3 anos, o piso da categoria ele foi reajustado mais ou menos
uns 40%, 45% nos últimos 3 anos, mais ou menos, Anésio, né? Porque mudou de patamar, mudou a categoria, enfim. No final das contas, então, vem tendo esse aumento de custos, a questão toda de impostos, a estrutura de um estabelecimento mudou bastante, né? Antigamente, você ia no restaurante, né, muitas vezes não tinha ar-condicionado. Hoje, basicamente, todos os restaurantes têm ar-condicionado. Isso é aumento de investimento, aumento de custo de energia, enfim. Então, realmente, o cliente está mais exigente, está exigindo um produto de maior qualidade, está exigindo um serviço de maior qualidade, né? E os custos também vêm aumentando bastante. Então, concordo. Existe uma questão que a gente ouve bastante, que está caro, mas o setor tem trabalhado com margens muito reduzidas. Sim. Né? Tá ficando muito complicado de conseguir absorver qualquer custo que apareça a mais. E o tempo todo a gente tem que ficar defendendo projetos de leis que acabam aparecendo, que na verdade não agregam em termos de qualidade ou desenvolvimento para o setor, mas sim muitas vezes geram somente custos. Sim. Né? E isso tudo acaba contribuindo bastante aí para o encarecimento desse tipo de atividade. Consequentemente, as pessoas acabam... A gente acaba levando a culpa como sendo vilão, Sim. Né? Mas, na verdade, olha, tem se absorvido muito os custos que têm aumentado no setor. Sim. O Anésio sabe perfeitamente que o custo Brasil é uma loucura. Complicador. Né? Então, há sempre essa conversação entre empregado e empregador, mas o custo Brasil nos leva a ter este assunto ser cuidado com muito carinho. A gente sabe. Mas voltando ao comentário do Ricardo. Do Ricardo, né? Pereira. Isso. A gente tem aqui, por exemplo, na pesquisa foi feita uma pergunta: por que você não retornará a Florianópolis? Então aparecem alguns dados interessantes aqui, que inclusive o Fábio já tocou. 14,1% acham o estado de Santa Catarina muito caro. 8,2% falam que as nossas praias não têm estrutura. 8,2% dificuldade de acesso. Sim. É o problema até da mobilidade aí. 5,9% acham que nós estamos muito longe. 2,4% acham a cidade muito cheia. Sim. 1,2% praia muito suja. Então aqui começa a aparecer alguns detalhes que a gente, por estar aqui, critica muito que as nossas praias estão sujas, mas na verdade não é um fator tão importante assim para o turista, porque ele acha o número de pessoas que reclamaram das praias sujas muito pouco. Também como a falta de informação turística, 1,2%, e falta de segurança, 1,2%. Então o que a gente tem que ver, esse comentário que ele fez aí, tem um certo fundo de razão. Mas, por outro lado, pesquisando e analisando as respostas dos turistas que vieram aqui, a gente vê que a coisa não está tão feia assim. Não é, professor? A gente tem que melhorar, procurar melhorar cada vez mais. Não vou ficar batendo aqui, repetindo naquilo que o Fábio falou, e eu concordo, mas, na verdade, o custo Brasil faz com que a classe empresarial como um todo se veja muito prejudicada. Nós trabalhamos praticamente 5 meses por ano só para pagar imposto. Só para 5 meses. Ou mais, né? Acho que está em 5 ou 6 6 aí. meses. Agora, esse modelo todo que o professor colocou aí, tá? Que na verdade nós estamos ainda no ano 70, 80, esse é um modelo que já morreu. E o grande problema é que muita gente não percebeu que isso morreu. Nós estamos noutra agora. Um exemplo foi dado aqui, discutido, a questão da internet. Né? Isso é fundamental. Então nós temos que mudar o modelo. Claro. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença para o professor e para o Anésio, para que eles também falem sobre essa questão, mas é porque nós temos que fazer mais um intervalo e voltaremos para falar sobre esse assunto daqui a pouco. Não sem antes eu registrar aqui, o Mané Ferrari mandou para a gente falou antes da questão de ter o plano, né? Um
plano estadual, uma política de Estado voltada para o turismo, ele lembra aqui do nosso Plano Catarina, que existe por parte da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte. De promoção turística. Uma promoção, exatamente. Promoção. Então, o Mané Ferrari, que é representante no Conselho de Turismo Náutico aqui do Estado. Tem outras manifestações. Gustavo Maria mandou aqui pra gente. A temporada de verão foi boa, mas ainda há muito que melhorar, principalmente nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana. Obrigado, Gustavo. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já.